Bora lá, galerinha, mais um vídeo do canal Negão Analisa. Vamos começar aqui um apanhado geral da fase de grupos, um resumo das decepções, do que já era esperado e das surpresas que tivemos. Vamos começar aí falando do grupo A. Grupo A, composto por México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. O México já era esperado que se classificasse primeiro pelo fator casa. É um fator muito importante estar jogando perto de sua torcida, que fez um calor em todos os jogos. Segundo, por ser a equipe melhor tecnicamente do grupo. Agora, para todos, creio que a decepção foi a Coreia do Sul. Coreia do Sul que mostrou um bom futebol na Copa de 2022, caindo apenas para o Brasil nas oitavas. E nesta Copa de 2026, acabou aí com um péssimo trabalho. Apenas uma vitória, 2 derrotas e uma derrota para a África do Sul. África do Sul que não se mostrou bem tecnicamente. Já a Bósnia, que era um time esperado por ser da Europa, não mostrou nada de futebol. Apenas um time físico e sem repertório. Acabou ficando em último do grupo. Chegando ao grupo B, composto por Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, a gente começa com a Suíça, que sofreu no primeiro jogo, apenas empatando com o Catar, e isso abriu um sinal de alerta para a Suíça, que melhorou nos próximos jogos que teve pela fase de grupos, vencendo a Bósnia e vencendo o Canadá, com a jovem estrela que chamou muita atenção, chamada Manzambi, chamando a responsabilidade e fazendo gols importantes. O Canadá, pelo fator casa e por ser um time jovem, acabou passando em segundo, fazendo belos jogos na goleada por 6-0 contra o Catar e no empate com a Bósnia, onde conseguiu recuperar o empate no final do jogo. A Bósnia, que venceu o Catar e empatou com o Canadá, acabou fazendo a fase de grupos ao nível do seu time, que ainda depende muito do Dzeko, que já chegou na fase dos seus 40 anos, e de jovens estrelas, que mostraram seu bom futebol. Já no grupo C, grupo do Brasil, do Marrocos, da Escócia e do Haiti, seguiu a normalidade. Brasil e Marrocos se classificaram, os dois com 7 pontos. Escócia mostrou um péssimo futebol, ganhando apenas do Haiti e sofrendo para não levar o empate até o final do jogo. E o Haiti, por sua seleção nova em Copas, tem que evoluir muito ainda, mas já se mostrou ser um time aguerrido. O Brasil sofreu no empate com o Marrocos, em um bom jogo da equipe marroquina no primeiro jogo, o jogo que terminou em 1-1, com um gol de Saibarri e Vinícius Júnior, que nos próximos jogos tanto o Brasil quanto os Marrocos vieram a ganhar. Já a Escócia conseguiu apenas a vitória contra o Haiti, perdeu para o Marrocos, perdeu para o Brasil e acabou não se classificando nem nos melhores oitavos de terceiro lugar, ficando para trás. McTominay provavelmente foi a decepção aí da Escócia, não mostrou um bom futebol. Robertson também não mostrou um bom futebol, então os pilares da equipe escocesa não apresentaram um futebol a nível do que a Copa do Mundo esperava. Grupo B, composto por Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Creio eu que se não foi a maior decepção da fase de grupos, foi uma das maiores. A Turquia jogou um futebol decepcionante, começou perdendo para a Austrália, perdeu para o Paraguai e conseguiu apenas uma vitória de consolação contra os Estados Unidos na última rodada. Estados Unidos, por sua vez, que mostrou um belo futebol, ganhando bem da Austrália, ganhando bem no primeiro jogo contra o Paraguai. Austrália e Paraguai se mostraram um time equilibrados, acabaram vencendo cada um uma partida e foram classificados para a fase de 16avos. Austrália em segundo, Paraguai em terceiro. No grupo E, composto por Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao, a gente começou com jogos duros entre Equador e Costa do Marfim. Equador teve muita chance, só que a Costa do Marfim finalizou melhor, venceu a partida. Já na partida contra Alemanha e Costa do Marfim poderia ter vencido,
Entretanto, a Alemanha foi lá e girou a faca, como dizia o maestro Júnior. A Alemanha acabou passando em primeiro lugar. O Equador ainda conseguiu vencer a Alemanha com gol de plata do Flamengo. Manuel Neuer teve uma falha nessa questão desse gol do plata. E o Equador acabou passando em terceiro e a Costa do Marfim em segundo. Tanto o Equador quanto a Costa do Marfim também mostraram um bom futebol. A Alemanha mostrou bom futebol nos 2 primeiros jogos. No terceiro, como já estava classificada, acabou tirando o pé e o Equador aproveitou-se disso para... Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Tunísia, coitada, foi saco de pancada de todos. Não ganhou uma partida e saiu com um saldo de gols totalmente negativo. A Holanda, por sua vez, mostrou um bom futebol, empatando com o Japão, vencendo a Suécia e vencendo a Tunísia. Digo mais, uma grande goleada sobre a Suécia. O Japão, mostrando-se também um bom futebol, empatando bem com a Holanda e a Suécia e vencendo a Tunísia. Mostrou-se um belo futebol. A Suécia, por sua vez, que já não vinha bem das eliminatórias e acabou passando para a Copa numa repescagem, mostrou-se um bom futebol contra a Tunísia no primeiro jogo, mas já nos jogos contra o Japão e a Holanda, mostrou-se que não deve ir muito longe nessa Copa. Tem 2 torres muito boas, que é o Isak e o Gyökeres, entretanto, o time não cria muitas jogadas e depende muito dos seus 2 centrais. No grupo G, composto por Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Nova Zelândia, saco de pancadas do grupo. Apenas empatou uma partida com o Irã. Bélgica passou em primeiro lugar com 5 pontos, juntamente com o Egito, também com 5 pontos. A Bélgica não mostrou um futebol nos 2 primeiros jogos, apenas empatando suas partidas. Lukaku voltando de lesão, De Bruyne e Trossard ainda capengando e vieram mostrar um bom futebol na última partida contra a fraca Nova Zelândia. Então tem um sinal de alerta ligado, porque talvez no mata-mata não irá evoluir. Egito mostrou um bom futebol para a capacidade que tem técnica do time e acabou se classificando para a fase dos 16avos. Um time que tem bons jogadores do meio para frente e que pode dar trabalho a grandes. Grupo H, composto por Espanha, Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. O Uruguai, juntamente com a Turquia, foi uma grande decepção. Não conseguiu mostrar futebol e muitas falhas defensivas. A Espanha sofreu no primeiro jogo contra Cabo Verde, ganhou bem da Arábia Saudita, mas no jogo contra o Uruguai sofreu também um pouco, ganhando apenas com um gol de Alex Baena na falha de Muslera. Então tem um sinal de alerta ligado para o mata-mata. Cabo Verde, a surpresa da Copa, conseguiu segurar a Espanha, conseguiu segurar o Uruguai e acabou se classificando para a fase dos 16avos. A grande sensação aí de Vozinha e os 2 zagueiros da seleção que fizeram um ótimo trabalho defensivo para segurar 2 grandes seleções. A Arábia Saudita não mostrou um bom trabalho diferente da Copa 2022, acabou sendo eliminada junto com o Uruguai. Grupo I, o famoso grupo da morte, composto por França, Noruega, Senegal e Iraque. Acabou com a França mostrando belo futebol nos 3 jogos, jogando muito bem e mostrando que é a sensação da Copa. Noruega mostrou um bom futebol nos 2 primeiros jogos e no terceiro jogo, que entrou com o time reserva, acabou sendo goleada pela França. O Senegal sofreu com uma boa seleção contra a França, perdeu, contra a Noruega, perdeu e veio a ganhar da seleção do Iraque, e o Iraque foi o saco de pancadas do grupo. Em um grupo tão dificílimo, já era esperado que o Iraque não iria conseguir grandes coisas. Pode-se evoluir para que nas próximas Copas venha com mais força. Grupo J, de Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. Jordânia, infelizmente, foi o saco de pancadas de um grupo. A Argentina, muito forte ainda, se mostrando postulante a título de Copa. Messi jogando muito bem com 39 anos. Hat-tricks, se tornando artilheiro aí da fase de grupos com 6 gols. Mostrando um bom futebol à Argentina, troca de passes, consolidação defensiva. Áustria e Argélia mostraram um bom futebol. A expectativa dos elencos que tem. Podem ser que dê trabalho nas fases de 16avos. E a Jordânia, como a gente já tinha dito,
saco de pancadas do grupo, não venceu nenhuma partida. O K de Colômbia, Portugal, Congo e Uzbequistão. O Uzbequistão foi o saco de pancadas do grupo. A Colômbia, depois da Argentina, creio eu que seja o melhor futebol da América do Sul. Um time muito consistente, bom de troca de bola, bom de ataque, com Luiz Dias, com bons meias como John Arias, James Rodrigues, que joga muito bem pela seleção, dois centroavantes fortes, Córdoba e Luiz Soares. Então é uma seleção que pode chegar longe nessa Copa. Portugal, decepcionante. Se não abrir os olhos e jogar um melhor futebol, não irá passar da fase de 16avos. Uma seleção que mostrou muito fraca de repertório, mesmo tendo bons nomes. Se a gente for colocar no papel do plantel que tem em Portugal, acho que só fica atrás da França. Então, se não melhorar, vai sofrer no mata-mata. Também tivemos a surpresa do Congo, se classificando aí para a fase dos 16avos e empatando com Portugal no primeiro jogo, onde um jogo que poderia ter até vencido. Grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Panamá que veio melhor da sua última Copa de 2022, mesmo assim ainda acabou sendo o saco de pancadas do grupo. Inglaterra mostrou um bom futebol na partida contra a Croácia, sofreu no jogo contra a Gana apenas empatando e venceu o Panamá. Croácia, aquela seleção desacreditada, mais velha, mas que ainda assim mostra ter casca e que se classifica novamente para mais um mata-mata. Gana mostrou um futebol não tão forte, mas acabou ainda se classificando, vencendo o Panamá, perdendo para a Croácia e empatando com a Inglaterra. Esse é o nosso resumo de fase de grupos, que tivemos aí as seleções decepcionantes de Uruguai e Turquia, que mostraram péssimo futebol e voltaram cedo para casa. Sinais de alerta ligados em Portugal, Brasil, seleções que têm que melhorar se quiser chegarem à fase ali mais longe da Copa, até mesmo a final. Espanha também tem que melhorar. Seleção muito dependente de Nico Williams e Lamine Yamal, e que quando eles não jogam bem, a seleção sofre. As surpresas, Cabo Verde, Congo, que mostram futebol que pode ir longe. E as estrelas de seleções, como França, Argentina e Colômbia, que mostraram futebol muito bom e que são postulantes a títulos.